Olá! Tô aqui, no meio do mato, como vocês podem ver, ouvindo o som dos pássaros e da natureza. E venho contar pra vocês um pouco como tá sendo esses últimos dias. A despedida com as crianças, a nova adaptação da nova au pair deles. Enfim, atualizar vocês um pouco sobre tudo que tá rolando. Eu sumi do Instagram um pouco, né? Só um pouquinho. Eu sumi um pouco do Instagram, mas a real é que eu surtei. Eu tive uma crise existencial, eu não conseguia lidar com outras pessoas, que eu não tava conseguindo lidar nem comigo. E aí me afastei um pouco das redes pra eu poder só viver esse momento, essa despedida, poder, sabe, deixar as coisas fluírem um pouco mais leve pra mim. Então eu só estava me respeitando, por isso que eu fiquei um pouco longe das redes sociais. E eu sei que muita gente estava cheia de perguntas, né? O que tá acontecendo, o que vai acontecer, como que tá sendo a adaptação, pra onde você vai. E eu também estava cheia dessas perguntas. Pra onde eu vou, o que eu vou fazer. Eu fiquei 4 anos morando aqui, no meio do mato, trabalhando com as crianças, vivendo a minha vida. E agora, do nada, tipo, tudo mudando de uma vez, né? Mudando emprego, mudando casa, mudando... Enfim, uma grande mudança. Por conta dessa mudança, eu surtei e tive várias crises existenciais. Mas vamos lá, estou aqui agora para dar essas atualizações para vocês, no meio do canto dos pássaros, enquanto eu estou aqui fazendo minha caminhada. Eu estou, cada dia que eu posso, vindo me despedir dessa natureza, desse lugar que eu amo. Bom, já faz mais de 10 dias que a nova au pair chegou na casa, né? Ela tá morando comigo no apartamento da família. Enfim, ela ainda não começou oficialmente a trabalhar, ela vai começar daqui 2 dias. Mas ela já veio para poder se adaptar ao fuso horário, para poder se adaptar ao clima, conhecer a cidade, e realmente se preparar e conhecer as crianças também aos poucos, já não começar a trabalhar logo de cara, para ela não ficar exausta e também para as crianças não terem algum tipo de recusa, né, de conviver com ela. Então, por enquanto está sendo incrível. Tipo, as crianças adoraram ela, as crianças ficam querendo, né, ir encontrar com ela, querendo ir chamar ela pra comer com a gente, pra fazer um passeio com a gente. Então, tipo, tá sendo uma transição, para as crianças tá sendo uma transição super tranquila. Pra ela também, eu acho que tá sendo bem tranquilo, porque ela chegou, ela pôde se adaptar ao horário, já conhecer um pouco a cidade, conviver um pouco em alguns momentos com as crianças, ouvindo elas falando só em francês, mas ao mesmo tempo só ficando 30 minutinhos com as crianças cada dia. Ela tá super tranquila, as crianças também. Então acho que a gente conseguiu fazer uma transição bem tranquila. As crianças não estão chateadas que eu vou sair, tipo, tá tudo bem tranquilo assim, as crianças sabem que vão continuar tendo contato comigo. Então, de fato, assim, tá muito... A transição de au pair tá muito incrível. E aí eu já tô passando bastante da rotina pra ela, das crianças. Ela tá tendo também as próprias percepções dela em relação às crianças, em relação aos pais. E, enfim, criando uma relação com eles. Ela fala bem inglês, então ela conversa em inglês com os pais a maior parte do tempo. Uma transição bem tranquila. E aí a gente vai trabalhar juntas na semana que vem, tipo, todos os dias. Ela vai trabalhar full time comigo. Da outra semana, ela já assume sozinha. Então, isso significa que eu tenho mais uma semana de trabalho, né? Hoje foi meu último dia sendo a única babá deles. Então, a partir da semana que vem, ela fica comigo full time. E aí, na outra semana, eu já paro de trabalhar. Então, eu só tenho basicamente mais 7 dias de trabalho, que agora serão um pouco compartilhados com ela, pra fazer, tipo, um treinamento pra ela. Então, hoje foi oficialmente meu último dia. Eu tô muito feliz, tipo, de estar encerrando esse ciclo, porque realmente já deu, sabe? Não poderia ficar mais tempo que isso. Acho que pra mim, realmente, já deu o tempo de ser au pair, né? Tipo, 4 anos cuidando deles. Eu sinto bastante que agora eu preciso viver algo novo profissionalmente. Mas é óbvio que isso veio acompanhado de muitos surtos, porque simplesmente é muito difícil mudar. Inclusive eu queria compartilhar com vocês um podcast da Jujut, que eu tô ouvindo assim diariamente, mas um episódio específico que chama... que aqui tem vários calangos, então às vezes eu fico com medo de pisar neles. Um episódio que chama Nada é Permanente,
e o outro que chama Seja o que for, que seja massa, algo assim. São os meus 2 podcasts, assim, meus 2 episódios favoritos, que eu tenho escutado quase sempre, porque, sinceramente, são coisas que eu preciso ser relembrada, né, diariamente, que nada é permanente, que as coisas vão mudar, que as coisas vão evoluir, que não tem como a gente querer controlar tudo, porque essa era a sensação que eu queria controlar tudo. Eu fiz até um vídeo aqui no YouTube falando sobre tomar decisões, sobre como as minhas decisões eram baseadas, quais eram os valores que eu pegava e que eu me agarrava para tomar essas decisões. Só que simplesmente não dá, porque nem tudo a gente pode controlar, quase nada, na verdade, a gente pode controlar em relação ao que acontece ao nosso redor. A gente só pode dar o nosso melhor, planejar um pouco e tentar aproveitar que a vida seja bacana. Mas não dá pra gente surtar com tudo, não dá pra gente querer controlar que as coisas sejam exatamente dessa maneira que a gente quer que seja. E a gente surta, né, quando não acontece da maneira que a gente quer. Então, basicamente, surtei muito. Graças à terapia não foi pior. Enfim, terminei meu mestrado, consegui entregar tudo e, consegui concluir. E aí, coloquei tudo no meu currículo. E aí, super empolgada, comecei a mandar vários currículos para vários empregos legais. E fui recebendo nãos. E nãos atrás de nãos. E eu fui ficando frustrada. Eu fui só me frustrando. Porque, basicamente, eu queria que fosse da maneira que eu queria que fosse. Eu não queria ter que abrir mão daquela estabilidade que eu tava buscando. Então, de fato, foi muito frustrante só tentar, e enviar currículo, e mudar a estratégia, escrever outro currículo, fazer outro currículo, mudar tudo e mandar e continuar recebendo nãos. Foi muito frustrante pra mim, porque eu fiquei meio numa sensação de... Eu fiquei esses 4 anos trabalhando aqui, aprendendo francês e fazendo a minha especialização e meu mestrado na área que eu quero estudar e tal, e trabalhando nos meus projetos pessoais na internet que me ajudariam profissionalmente. E aí, não serviu de nada. Claro que serviu, mas assim, quando você só fica frustrada, naquele momento de frustração, você só fica pensando, não serviu de nada. Eu tô simplesmente fazendo tudo isso até agora pra nada, porque deu tudo errado. E aí, basicamente, a minha crise existencial foi: o que eu tô fazendo da minha vida? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que é isso que estamos todos fazendo aqui? Qual é o sentido da vida que a gente nasce e sofre e depois morre? E eu surtei um pouco, tive várias crises existenciais. Fiz até o podcast sobre tomada de decisões, que tá disponível aqui no YouTube, vou deixar no card aqui em cima. Enfim, foi muito louco. Ai, cara, olha essa natureza. Tão linda a natureza e você fica aí sofrendo. Enfim, a minha crise existencial foi longe em relação à minha vida profissional. E eu decidi tomar decisões diferentes das que eu já tomei na vida. Para ser bem sincera, foi muito difícil tomar uma decisão em relação ao que eu queria fazer da vida, porque nenhuma decisão fazia sentido. E eu não sabia nem qual era o sentido que eu queria que ela fizesse, sabe? Do tipo, não, se eu fizer isso vai ser melhor profissionalmente. Mas por que vai ser melhor profissionalmente? O que eu tenho a ver com isso? Tipo assim, por que vai ser melhor profissionalmente? A vida é só ser melhor profissionalmente? Não, eu quero ser feliz de outro jeito. Mas que jeito? Então eu vou fazer isso aqui que me deixa feliz, mas por outro lado não vai ter a parte financeira. Mas dá pra ser feliz sem a parte financeira? Então assim, foram vários surtos atrás de surtos, que eu não conseguia ver sentido na vida. Não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que a vida seja achar um trabalho, e é isso, morar e tal, e tá sempre... Sabe aquela sensação de que você tá sempre naquela roda do hamster? Que você tá sempre indo atrás de alguma coisa? Porque você tem que ir atrás disso pra você ser feliz, aí continua indo atrás. Você conseguiu terminar o mestrado, você conseguiu fazer o seu intercâmbio, agora continua indo atrás. Você quer o quê? Qual é o seu próximo passo? Continua correndo, o que você quer? Então foi basicamente esse surto do tipo, o que eu tô fazendo? Por que eu continuo nessa rodinha desse hamster, sabe? Correndo sempre atrás de alguma coisa. Continua correndo. Você vai chegar em algum lugar, você não sabe aonde, mas você vai chegar em algum lugar.
numa crise existencial falando, eu não quero mais, mas se eu não ficar nessa rodinha do hamster, qual é o sentido da vida? Se eu não estiver correndo atrás de alguma coisa sempre, o que eu tenho que fazer então? Eu não entendi o que é pra fazer. Basicamente foi esse surto. Fiquei pensando, mas casar e ter filho não é exatamente o que eu quero nesse momento. Eu tô querendo querer só porque a sociedade quer que eu queira. E aí foi tipo assim, surto atrás de surto. Qual é o sentido da vida? O que é que eu tô fazendo aqui? O que eu tenho que escolher agora pra ser feliz? Eu não sei, eu só surtei. Porque eu não quero necessariamente voltar pro Brasil, mas eu também não quero continuar aqui onde eu tô. Mas quando eu pensava em mudar para outros lugares da França, tipo, ir morar em Paris, eu não queria. E aí eu queria mudar de país, procurei em outros países. E aí nada tava feliz. Apliquei para vagas do Worldpackers. Fui aceita em algumas no leste europeu. Não tava feliz. Aí eu apliquei para au pair em outros países. Fui aceita, acho que numa família em Londres. Não estava feliz, não fui, não confirmei. E era basicamente surto atrás de surto, porque nada me deixava feliz. Porque tudo tinha um pouco a ver com estar sempre na roda do hamster, estar sempre correndo atrás de alguma coisa para fazer algum objetivo se concretizar. E quando é que a gente chega na calmaria de agora tá tudo bem, eu vou ficar tranquilo? Não tem, não é? Não é justamente isso, não tem essa calmaria. E aí, inclusive, eu fiz um outro podcast, né, falando sobre a vida acontecer durante o processo, porque eu tive muita dificuldade em entender isso. A vida acontece no processo. A vida acontece no processo e não dá pra gente querer que a gente seja feliz só quando a gente chegar lá em algum lugar, né? Porque a vida tá acontecendo aqui agora. Enfim, e aí aquele episódio também do Jujut, que fala sobre nada ser permanente. Opa, uma abelha. Ela fala bastante sobre isso, né? Que tem uma coisa na nossa vida que é permanente, que é tudo que acontece agora tá acontecendo agora, né? A única coisa que existe mesmo é o agora. Porque o que a gente vai fazer amanhã e tal, nada é 100% do nosso controle. Pode ser que aconteça alguma coisa que a gente não consiga concretizar nossos sonhos amanhã, ou fazer aquilo que a gente quer fazer na semana que vem, no ano que vem. Só dá pra fazer o agora, né? Só dá pra viver o agora. E é muito importante também tentar equilibrar o que a gente quer fazer agora vai ter consequência no futuro também, porque o futuro uma hora vai chegar e vai ser agora, né? O futuro quando chegar amanhã vai chegar em um momento e o amanhã vai ser agora quando chegar no agora. Fica uma bagunça. Mas, enfim, depois de tanto surto, eu vou falar pra vocês qual foi a decisão que eu tomei. Deixa eu ver se dá pra ver. Cara, olha que lugar lindo, eu fico muito impressionada com a beleza desse lugar aqui, essa natureza, um avião passando. Enfim, aí eu não consegui tomar a decisão sobre o que eu queria fazer depois do au pair. Eu não sabia, eu não conseguia, eu não queria só ficar correndo atrás de alguma coisa. Tipo, eu quero correr atrás de dinheiro e pensar só em dinheiro. Eu falei disso no podcast de tomar decisões, que dinheiro sempre foi uma questão pra mim. Pela família que eu venho e tal, foi sempre algo que eu tinha que pensar em dinheiro, E eu me arrependo, assim, de algumas decisões que eu tomei pensando que eu tinha que pensar em dinheiro. Então eu decidi que dessa vez eu não ia tomar mais decisões baseadas em dinheiro. Outra coisa que me perturbou muito foi em relação a eu ter começado um relacionamento que, tipo, tá dando super certo e eu não sabia o que fazer com isso. O que eu faço com um relacionamento que tá dando super certo? Eu não posso simplesmente ir embora desse relacionamento que tá dando super certo. Enfim, várias coisas contribuindo para o fato de que eu não queria tomar essa decisão. Eu não queria tomar essa decisão do que eu vou fazer depois do au pair, para que país eu vou, o que eu vou fazer, onde eu vou morar. Eu não queria tomar essa decisão. Cara, é uma decisão muito louca, é uma decisão muito difícil, imagina. Você tem que escolher onde você vai morar, sei lá, pelo menos pelos próximos 6 meses ou 1 ano que seja. Porque você tem que pensar, né, em fazer um contrato com um apartamento, com uma casa e um trabalho e tal. E, nossa, é muito cansativo. Viver é muito cansativo. E eu fiquei sofrendo com isso. E eu decidi, cara, esse sofrimento não é meu. Alguém falou pra gente que a vida tinha que ser assim.
E a gente aceitou. Eu aceitei. Alguém me disse que a vida tinha que ser isso, que a vida tinha que ser alugar um lugar, fazer um contrato com alguém de uma casa e contrato de trabalho e de repente um contrato de relacionamento e de repente, enfim, a vida é contrato. Vai ter que fazer contrato, faz um contrato com uma casa, com um trabalho, com um relacionamento. E eu enlouqueci pensando que a vida que eu quero não é essa. É muito louco que a gente tenha chegado nesse ponto de que a vida é só isso. Bom, conclusão da minha vida. Eu decidi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida inteira, que eu não consigo ficar só olhando pra câmera sem olhar pra todos os lados, porque senão vai aparecer um tigre, uma pantera ou alguém pra me assassinar. Enfim, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida toda, que foi a decisão de me falar assim: eu tomei a decisão que eu não vou decidir nada. Como assim? Não vou decidir nada. Porque não tomar uma decisão também é tomar uma decisão, né? Se eu decidisse não ir pra lugar nenhum, a decisão seria ficar aqui morando no interior, que é algo que eu já sei que eu não quero. Então, olha que complexa a minha vida. Então, o que eu decidi é que eu não ia decidir um lugar pra morar fixo. Eu vou ser nômade. Isso que eu decidi, que eu vou ser nômade. E aí eu vou passar um mês em cada país. Eu não organizei ainda isso exatamente direitinho, porque eu decidi também que eu ia deixar um pouco a vida me levar. Porque às vezes a gente quer tanto controlar e a gente não sabe que o que a gente pode fazer de melhor pela gente, às vezes, é deixar as circunstâncias nos surpreenderem. E aí eu decidi que eu vou deixar as circunstâncias me surpreenderem. Que louca, né? Louca. Sou muito louca. Eu sei que é uma decisão difícil, porque, cara, é totalmente o contrário do que eu sempre busquei na minha vida. É totalmente o contrário da estabilidade. Incertezas e vai ter surtos, com certeza, porque, tipo, talvez tenha algum momento que eu não tenha onde morar e eu vou ter que ficar de favor na casa dos outros ou ficar em um hostel durante algum tempo e tipo é muito louco. Mas o que eu decidi é isso, que eu não quero decidir nada, que por enquanto o meu planejamento é nos próximos 3 meses eu vou ser nômade. Nos próximos 3 meses eu vou ser nômade. E aí isso significa que eu vou estar uma semana em cada lugar, aonde eu puder estar, economizando grana, obviamente. Porque é o início da minha vida nômade, então eu não vou ficar pagando hotel e nem nada disso, que eu não tenho como. Mas eu vou fazer assim, aonde alguém me convidar e falar, vem passar uma semana aqui em casa, eu vou. Obviamente que por enquanto só na Europa, porque pra sair da Europa e depois voltar tá meio caro. Então por enquanto eu vou ficar só na Europa. Tô preparando uma mochila com as coisas principais pra esses 3 meses. Como é verão, então vai ser roupas leves e tal. Mas é isso. Quem quiser falar assim, ó, Bruna, moro aqui na Europa, moro em tal país, vem passar uma semana na minha casa, eu tô indo. Porque agora eu vou fazer 3 meses de nomadismo. Como eu vou ganhar dinheiro? Não sei. Eu decidi que eu ia abrir a minha agenda de publis, que já faz tempo que eu não abro, então abri, vou deixar até o link aqui na descrição se você quiser contratar uma publi, seja no YouTube, seja no Instagram, no Spotify, enfim. Contrata ali pelo link, me ajuda na minha vida nomadista. E vou talvez dar aula de francês se for necessário para complementar minha renda. Vou continuar com os meus conteúdos na internet, que são conteúdos que me dão alguma renda, né? Tipo a monetização no YouTube, enfim.
vou continuar com tudo isso. E por enquanto essa vai ser a minha renda nesses 3 meses de nomadismo. Então já decidi alguns lugares que eu quero ir, já tenho planejado alguns lugares que eu quero ir nesse tempo e tô indo pra onde a vida me levar. Não tô planejando tudo 100%, querendo controlar tudo que vai acontecer, porque não dá. Então tô só fazendo gentilmente, tranquilamente, sabe? Vou economizar o máximo que der, ficar sempre na casa de alguém que puder ter essa disponibilidade de me acolher, senão vou fazer couchsurfing. Acho que vou fazer Worldpackers, eu ainda não sei, mas tô deixando muito a vida me levar. E tá sendo muito difícil, mas tá sendo sair completamente da minha zona de conforto, porque eu sempre quis viver aventuras e viver coisas, mas eu sempre quis ter um lugar pra voltar, sabe? Ter uma casa e vir e ficar um tempo na minha casa e tal. Só que muitas vezes é muito difícil você ter tudo isso quando você tem um contrato de emprego e um contrato de aluguel e tudo. Tipo, é muito difícil você conseguir simplesmente sair, abandonar tudo e passar alguns meses fora e depois voltar. Não dá. Então eu falei, se eu quero viver isso algum dia na minha vida, vai ser agora. Tô ouvindo barulhos de galhos quebrando, alguém está pisando na floresta. Se eu quero viver isso algum dia na minha vida, o momento é agora, porque não vai dar quando eu sabe, sempre querendo estar nessa roda desse hamster, tipo, vou atrás disso, e aí quando eu tiver uma estabilidade financeira, quando eu tiver uma grana boa entrando, aí eu largo tudo e vou. Não dá. Então se eu quero viver isso, eu vou viver agora, enquanto eu não tenho grana, enquanto eu não tenho casa, enquanto eu não tenho contrato de trabalho, que é onde eu tenho maior liberdade pra simplesmente ir, simplesmente pegar minhas coisas e ir. Então é isso, pode ser que algum dia eu durma no banco de uma praça, pode ser também, e eu estou pronta para esses perrengues acontecerem. Então assim, se você é minha seguidora, mora aí na Europa e tá a fim de me hospedar uma semaninha na sua casa, entra em contato comigo, manda na DM do Instagram, fala, Bru, pode vir aqui pra minha casa, eu moro em tal lugar, a gente pode fazer rolê na natureza, 0800, porque eu tô querendo aqui 0 gastos, só mesmo pagar a passagem de ir, passagem de volta e a comida, só isso. Enfim, eu tô feliz, eu tô surtando muitas vezes, mas eu tô feliz. Eu tô fazendo a minha despedida das crianças mais leve possível, então hoje a gente vai ter uma janta com eles, a gente vai comer crepe e tal, amanhã eu almoço com eles também, vai ter pizza, então a gente tá, tipo, realmente festejando esse tempo, esse novo ciclo pra eles e pra mim, e para a nova au pair, enfim, é um novo ciclo pra todo mundo, então a gente tá fazendo isso super de boa, super calmo. Fiquei longe, ainda vou ficar uns dias longe do Instagram, porque eu preciso, sabe, só respirar esse ar e falar, cara, isso tá acontecendo, eu estou saindo desse emprego depois de 4 anos e eu estou indo pra uma vida que não tem estabilidade, que a estabilidade é perrengue, que a estabilidade é hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei, mas eu quero viver isso, sabe? E eu continuo enviando meu currículo, porque se eu conseguir um emprego remoto, que eu possa ter uma renda fixa, vai ser maravilhoso, né? Porque depender de renda da internet, depender de renda, enfim, de coisas que não é certeza que vai entrar, é difícil. Enfim, acabou a bateria da câmera, mas só pra finalizar esse vídeo aqui, já deixa seu like, já se inscreve, porque isso vai me ajudar muito a monetizar minhas redes sociais nesse tempo que eu vou viver só disso. E eu queria dizer também que muito obrigada a todo mundo que me apoiou até aqui, que apoia meu trabalho, que sempre me apoia na vida, nas minhas decisões. Vai ser muito louco esses 3 meses de experimentação, digamos assim, do nomadismo. Se rolar, eu vou continuar fazer mais um ano ou ir para outros continentes. Eu sempre quis fazer há um tempo a Ásia, América do Sul, enfim. E eu quero também dar esses passos aos poucos, assim, sabe? Respeitando mesmo meu momento, respeitando que é uma puta de uma mudança, respeitando que é uma mudança gigante, sabe? Passar de uma estabilidade pra um, tipo, nada. E eu quero só respeitar mesmo o meu espaço, respeitar meu corpo, respeitar meus surtos e fazer isso mais de boa que for possível, né? Dentro da medida do possível, fazer isso mais tranquilo que der. Então, é isso. Deixa seu like, comenta alguma coisa aqui, o que você achou dessa ideia. Comenta se você quer vir comigo. Bora viver.
E com isso eu me despeço para falar para vocês que eu vou trazer novidades do próximo país que eu estarei no próximo vlog. E, enfim, vou experimentar essa vida, porque a vida é só essa mesmo. A vida é só essa e eu quero ver o que é que tem de possibilidade quando a gente explora o desconhecido. Tchau!